Lula se diz preocupado com a democracia da Bolívia. Militares cercearam o Palácio Presidencial na capital da Bolívia, La Paz, na tarde desta quarta. O general do Exército anunciou o golpe. Outra informação também: general que lidera a ação na Bolívia anuncia que libertará todos os presos políticos. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Preste bem atenção nessa informação que já está repercutindo. Urgente, golpe de estado na Bolívia. O general do Exército, Juan José, confirma golpe de estado contra o presidente socialista Luiz Arce, provavelmente alinhado com Evo Morales. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Pero es un golpe de estado militar como lo ha acusado general. ¿Usted está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, nuestro estado, diciendo lo que les da la gana. General, le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de estado militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando. ¿Le han acusado de golpe de estado militar? Se encuentra conversando, mostrando nuestra molestia. El general Zúñiga con el soldado de la patria, de sus fuerzas armadas, de su ejército, que lo ha parido a esta patria, que lo ha logrado otra vez recuperar esta patria. Basta de destrozar, basta de empobrecer a nuestra patria. ¿Con qué? Basta de humillar a se nuestra encuentra hablando para ver qué es lo que... Pero ¿cuál es la orden, general? Tomar la Casa Grande del Pueblo. hemos venido a manifestar. Basta de humillar a nuestra patria. Un movimiento irregular anunciado en esta hora, general. Están descargando las tomas de las Fuerzas Armadas. Van a tomar la instalación. Vamos a tomar la señal de Bolivia TV. Habla Zúñiga, vamos a escuchar qué dice. Van a tomar la Casa Grande del Pueblo. Y han anunciado precisamente que va a haber cambios. Están descargando las tomas de... ¡Aquí no vamos a ir metidos! General, vamos restabelecer a democracia, libertar todos os presos políticos, inclusive a soltura imediata de Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia 2019-2020. Lo vamos a cumplir. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Mire dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños, por el bienestar y el progreso de nuestro pueblo. Basta de que unos cuantos, unas élites se han adueñado del poder del Estado. Entonces, repito, el pedido de las unidades militares, de las Fuerzas Armadas, es que pronto recuperemos, liberemos a todos los presos políticos, absolutamente. Voy a ser claro, desde Camacho, Áñez, los coroneles, generales, tenientes coroneles, mayores y capitanes que son presos políticos. ¿Hasta cualquier momento? Agora, um blindado derruba a porta do Palácio Presidencial da Bolívia. O general disse que escutou o clamor popular e deu início à retirada do presidente socialista. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo. Está entrando. Governo Lula convoca reunião de emergência para tratar da tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Para jornalistas, adiantou: golpe nunca deu certo. México e Espanha se pronunciaram contra a ruptura democrática. Não haverá espaço para a aventura autoritária na América Latina.
Eu quero informação, eu quero pedir para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro, para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Golpe na Bolívia. O povo elegeu o governo, o povo está no governo, não vamos permitir um golpe de Estado. Nós declaramos, a partir de agora, em greve geral, indefinida e mobilizada, diz Juan Carlos, secretário executivo da Central Boliviana. El pueblo ha elegido a su gobierno. El pueblo está en el gobierno y hay que saber respetar el voto democrático. Llamamos a la reflexión, pues que los trabajadores y las organizaciones sociales no vamos a permitir estos intentos de golpe de Estado. Si tenemos que estar ya nomás en las calles, lo vamos a hacer y convocamos de manera urgente. Por eso es que nos declaramos a partir de este momento una huelga general indefinida, movilizada con todos los sectores. ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Fueran los golpistas! Ahí estábamos escuchando las palabras del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarache, ha ratificado esta huelga general movilizada y ha convocado a todos los trabajadores del país a la ciudad de La Paz para retomar el poder para Luis Arce, así lo ha dicho. No confían en ese movimiento militar que se está registrando en Plaza Murillo desde hace un poco más. Que tipo de golpe é esse? Com tanques e homens armados? Pensei que apenas velhinhas com a Bíblia na mão poderiam dar golpe. Diferença de golpe na Bolívia e no Brasil. Preste bem atenção nessas imagens e me ajude a compartilhar nas redes sociais. E são pessoas que pegaram aqui no Brasil 17, 18 anos de prisão. Golpe de Estado com Bíblia na mão. Eu pensei que golpe de Estado seria igual aconteceu agora na Bolívia. Tanques e homens armados. Meus amigos, preste bem atenção rapidamente agora com a notícia do nosso Brasil, voltando rapidamente para o Brasil. Vou trazer um vídeo aqui para vocês, muito importante, sua atenção e seu compartilhamento. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do dia. Preste bem atenção aqui. A fala de Eduardo Bolsonaro é importantíssima, sua atenção e o seu compartilhamento. Os assuntos trágicos da nossa nação, colega Luiz, se avolumam numa velocidade que fica difícil nós conseguirmos comentar sobre tudo. Mas vamos fazer uma tentativa aqui. O primeiro assunto que nós precisamos trazer à baila é uma reportagem do UOL, braço do governo, que diz: focos de incêndio explodem no Pantanal e Cerrado e tem maior número desde 1988. Aonde estão os artistas? Aonde está o pessoal da Globo dando abraço no Pantanal? Vocês lembram daquele vídeo, Daniel? Abraça o Pantanal, né? Lembra? Sumiram. Recorde atrás do recorde de devastação da natureza, calados como covardes. Calados por ideologia? Não. Calados pelo dinheiro no bolso. 16 bilhões em Lei Rouanet só esse ano. Dinheiro que poderia ser usado em parte para salvar as empresas gaúchas, para devolver as moradias dos gaúchos, mas não. É usado para artista embolsar, para ficar pianinho, enquanto o Pantanal, a Amazônia é devastada. É uma vergonha esses artistas, né? Mas o outro assunto que eu tenho que trazer aqui, o dólar, caros amigos, acaba de bater 5,51. Novo recorde. Ah, Marcou, mas eu não como dólar. Sim, meu filho, mas tu come arroz, feijão, biscoitinho, produtos muitas vezes importados, a qual o desgoverno vai encarecer. A inflação já mostra, colega Daniel, que a inflação dos alimentos está muito acima do que era esperado. Ou seja, o pobre se ferra no governo do PT. Além de ter que pagar imposto para importar blusinha. Aliás, vocês viram a nova do Magalu? Que engraçado.
O pobre não pode mais comprar direto do AliExpress porque tem imposto. O que vai acontecer agora? A Magalu, que fez o L, né? O que vai acontecer? Ela vai importar. Para o que a pessoa pagava 50, vai pagar 150. Nossa, isso sim é trabalhar pelo pobre, hein? Destrói a economia, destrói o meio ambiente, destrói a capacidade do pobre de importar produtos, destrói a imagem do país internacionalmente. Afinal, o nosso governo claramente é alinhado ao Hamas, grupo terrorista que colocou um bebê israelense no forno, matou ele vivo no forno. Procurem que vocês vão ver. É esse tipo de apoio que o nosso governo está fazendo. Apoia a ditadura venezuelana, apoia a ditadura de Cuba. Esse é o governo democrático. Aliás, falando sobre democracia, não tem como nós não comentarmos a tragédia vista ontem no Supremo Tribunal Federal, onde, caro presidente, ministros do Supremo usurparam as prerrogativas desta casa. Quem faz lei numa democracia, como muito bem falou o ministro Fux, é o Congresso Nacional, único representante do povo brasileiro. Liberar droga, liberar aviãozinho para entregar maconha na porta das nossas escolas para nossas crianças, é interesse de quem? Dos pais? Certamente que não são. Das pessoas de bem dessa nação? Certamente que não são. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos rever as nossas prerrogativas. O presidente Arthur Lira, de uma forma muito acertada, imediatamente após aquele absurdo visto no STF, abriu o grupo de trabalho especial e espero que em muito breve tempo nós podemos aprovar a PEC 45/2023, que termina com essa palhaçada de liberar drogas no nosso país. Quem legisla o Supremo Tribunal Federal é o Congresso Nacional. Esse ano tem eleições. Se vocês querem legislar, vai lá, se candidate a vereador. Acho difícil algum ministro se eleger, mas vocês teriam essa possibilidade. O Supremo não é para isso. Então, senhor presidente, as tragédias se avolumam no nosso país. Prerrogativas, droga, aborto, econômico, da Amazônia, do Pantanal, tudo está desgraçado. Quem poderia imaginar que colocar a turma que saqueou o Brasil iria trazer tamanha tragédia? Obrigado, senhor presidente. Em São Paulo, nós vamos ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Eduardo. Senhor presidente, eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 139 dias, sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal, nada. Está preso preventivamente, sem qualquer tipo de argumentação, ou pelo contrário, né? A frágil argumentação, Gilvan, que foi utilizada seria que ele teria fugido para os Estados Unidos junto com Jair Bolsonaro. Só que nessa data de 30 de dezembro, né, de 2022, depois do segundo turno das eleições, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. A base utilizada por eles, deputado Pesetti, colegas aqui da casa, foi o seguinte: Guilherme Amado, fofoqueiro oficial do Metrópolis, fez uma matéria perguntando por onde anda Felipe Martins, e anexou na matéria o site de uma autoridade migratória americana, dizendo onde constava que Felipe Martins estaria numa lista que foi para os Estados Unidos dia 30 de dezembro. Só que o próprio site americano diz que as informações ali não são sólidas, ou seja, eles falam em letras garrafais, não pode ser usado para fins legais e oficiais. Tanto é que o próprio site hoje em dia já fez a correção. E a única base para que se pudesse tentar ainda dizer que a prisão do Felipe Martins era legítima, já não existe mais. A sua defesa anexou o bilhete da Latam do dia 31, onde ele viajou de Brasília para Curitiba. Anexou comprovante mostrando que ele andou de Uber no dia 31, ou seja, não tem como dia 30 ele viajar com o Bolsonaro para Orlando, depois voltar para o Brasil no dia seguinte e fazer um voo Brasília-Curitiba. Até porque, Gilvan, ele fez algo incrível, você é policial federal igual a mim, sabe bem disso. Felipe Martins não tem registros de entrada e saída nem do Brasil nem dos Estados Unidos. Para que a tese de Alexandre de Moraes, que diga de passagem é só de Alexandre de Moraes, porque a PGR já pediu a soltura de Felipe Martins, a tese dele é que Felipe Martins foi para os Estados Unidos então e voltou ao Brasil. E ele deu um calote, deu um tudo de bom na Polícia Federal, que faz a imigração no Brasil, e na imigração norte-americana, meu Deus do céu. Nem Osama Bin Laden conseguiu fazer isso. E o coitado está lá,
há quase 140 dias preso. Sabe para quê? Para ver se ele consegue fazer uma delação fantasiosa, desesperado, para vincular Bolsonaro a 8 de janeiro, ou seja lá o que for. Porque a sanha dessas pessoas é prender o Bolsonaro. Como não acham, né, como não tem como, tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Essa tortura psicológica. A conta só vai aumentando. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. Eu estou falando para vocês. Em um dia, o Trump resolve essa parada. Em um dia, o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Porque todo mundo sabe que as autoridades brasileiras adoram ter uma casa em Miami, uma conta em Delaware, um negocinho aqui, acolá. Eles já fizeram isso com a narcoditadura venezuelana. Vinculou Maduro ao cartel dos Soles, braço direito do Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, comanda aquela porcaria toda lá. Congelou algumas dezenas de bilhões dos venezuelanos lá nos Estados Unidos. Para fazer a mesma coisa com o Brasil não está muito difícil. O deputado Chris Smith, que está preparando um projeto de lei para sancionar o Brasil e para preservar as liberdades aqui, já fez um desse na Bielorrússia, tá? 2, 3 anos atrás ele já fez, ele é famoso por fazer isso. E não é um deputado qualquer da extrema-direita, que vocês gostam de dizer, não. É um cara moderado demais, às vezes vota com a esquerda, e é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso norte-americano. Tomou posse lá, sabe quando? Em 1983. Até hoje é deputado federal lá. Mandou um ofício para cá, dando a chance para Alexandre de Moraes exercer a sua ampla defesa e seguindo o contraditório devido ao processo legal norte-americano. Provavelmente o Alexandre de Moraes não vai responder. Foi enviado cópia para o presidente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Carmen Lúcia do TSE e Barroso do STF. Não foi à toa. Está sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, vocês deixam o cara 4, 5 meses preso, ou se não pior, Silvinei Vasquez vai fazer 1 ano preso preventivamente para tentar uma delação a troco de tortura, uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu estou falando, independentemente do que eu faça, eu estou falando, hoje é dia 26 de junho, vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Eduardo Girão. As cidadãs e cidadãos brasileiros ainda de ressaca moral com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou agora há pouco os absurdos 40 gramas, ou seja, é a institucionalização do aviãozinho, quantidade de jovens que vão estar nas praças, o tráfico aí cooptando, colocando 40 gramas na mão de cada um. O crime está aplaudindo essa aberração que esmaga o Congresso Nacional. Espero que o presidente Arthur Lira possa votar. Falou que vai para uma comissão, mas eu acho que devido à emergência nacional, vá direto para o plenário da Câmara dos Deputados, para que diminua direto para o plenário da Câmara dos Deputados, para que diminua um pouco esse nosso vexame, né? Do Congresso Nacional, que está, infelizmente, desmoralizado perante a opinião pública. É só isso o que eu tenho ouvido nas ruas desde ontem, e eu não tiro absolutamente a legitimidade dos brasileiros que pensam assim. Mas eu inicio hoje, senhor presidente, com 2 acontecimentos de alto impacto para a democracia brasileira. Um muito positivo e outro muito negativo. Vamos começar pelo positivo. O Congresso norte-americano tomou a decisão que pode ser o início de um processo importante para a volta da democracia em nosso país, para que haja o reequilíbrio entre os poderes. Só vindo de fora é a nossa esperança mais promissora hoje. Através da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais, presididas pelo deputado Chris Smith, foi encaminhado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes um documento contendo 7 questionamentos com prazo de 10 dias para as respostas. Foram enviadas cópias oficiais do documento para o senhor presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, para também o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e do STF,
também Barroso e TSE, ministra Carmen Lúcia. Com isso, somos todos nós, senadores da República, corresponsáveis por essas sérias consequências que possam advir para o nosso país em função do comportamento arbitrário, abusivo e inconstitucional de um dos ministros do STF, que nunca recebeu um voto em toda a sua vida. Todos esses questionamentos estão sendo baseados em muitas denúncias bem documentadas, robustas e apresentadas em audiência pública no Congresso norte-americano, denominada, abro aspas, Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Eu estava lá com outros parlamentares brasileiros no dia dessa audiência. Além disso, senhor presidente, foram destacados os casos de censura prévia, bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites sem qualquer justificativa, com imposição de restrições das liberdades civis, incluindo ordens de prisão, cancelamento de passaporte, bloqueio de contas bancárias. Olha só a que ponto nós chegamos em pleno século XXI no Brasil. Existem, inclusive, 2 requerimentos aprovados, senhor presidente, de minha autoria, um na CDH e outro na Comissão de Segurança Pública, convidando tanto o deputado Chris Smith, que é um dos mais longevos dos Estados Unidos, respeitados, como o ministro Alexandre de Moraes, para tratar de todas essas questões no Senado Federal. Não dá mais para continuarmos inertes. É preciso agir enquanto é tempo. O Brasil não pode continuar numa espécie de aventura ditatorial. Precisamos prestar muita atenção nos novos ares mundiais, com os avanços da direita em toda a Europa, que levaram o presidente da França, inclusive, a dissolver o parlamento e convocar novas eleições com amplo favoritismo dos conservadores. O mesmo fenômeno já ocorreu aqui vizinho na Argentina e deve estar também nas próximas eleições dos Estados Unidos com a vitória dos republicanos. O Brasil não pode ficar isolado mundialmente como uma das nações que mais reprime a liberdade de expressão, a exemplo da China e da Rússia. Agora vamos à notícia ruim, senhor presidente. Eu tenho que voltar a ela porque é algo difícil de digerir o que aconteceu ontem, né? Assim, que na realidade é tão trágica que pode resultar num bem para a nossa combalida democracia. Trata-se da infame decisão do STF, do julgamento que na prática legaliza o tráfico de 40 gramas. Né? Então, foi formada essa maioria ontem e, como eu falei há pouco, a liberação em massa de traficantes que estão aí nos presídios e outras repercussões mais. Isso não é apenas um simples desrespeito, senhor presidente, ao Congresso, ao nosso Congresso Nacional. É um verdadeiro ataque ao princípio constitucional da harmonia e independência entre os poderes da República. Isso porque ocorre justamente com o tema em que o parlamento brasileiro tem legislado com muita eficácia, em sintonia com cerca de 80% do povo brasileiro que não quer a legalização das drogas. Foram aprovadas 2 leis recentemente, uma em 2006 no governo Lula e outra em 2019 no governo Bolsonaro. Além disso, com o objetivo de sustar esse julgamento abusivo, o Senado aprova a PEC de sua autoria, senhor presidente, e justamente no momento em que a CCJ da Câmara também aprova a matéria, vem aí o STF e passa por cima sem tomar qualquer conhecimento das nossas casas. Há tempos que não existe mais harmonia e independência entre os poderes da República no Brasil. O que está existindo é a supremacia de um poder que não tem nenhuma legitimidade do voto popular, esmagando justamente o poder que representa a vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. Não é como o ministro Toffoli falou. Assim, a PGR, o pessoal do CAD, embaixadores, todos seriam eleitos com 100 milhões de votos. Vamos combinar, né? Isso é piada, aquela colocação que foi feita. Assim como a piada que ele fez ontem sobre o censor da República, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma chacota com todos nós, cidadãos brasileiros, que estamos vendo acontecer. Isso não é assunto para brincadeira, né? A gente tem que levar com seriedade. Eu preciso repetir mais uma vez, senhor presidente, o grande responsável por tamanha crise política, social, institucional e moral é o Senado da República, ao fugir da sua responsabilidade de finalmente abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo. Tudo isso está acontecendo por causa dessa nossa inércia. Passaremos para a história como uma legislatura covarde. Eu não quero fazer parte disso, senhor presidente. Me posicionarei todos os dias para que a gente consiga cumprir o nosso dever e conto com o senhor. Conto com o senhor, como diz o seu conterrâneo, Chico Xavier. Embora não possamos voltar atrás para fazer um novo começo, nós possamos começar agora a fazer um novo fim. Eu tenho fé
eu tenho esperança na capacidade de reflexão de todo ser humano. Como eu disse, o presidente Lira precisa pautar no plenário, né, a questão da PEC 45, quanto antes, vai criar um impasse institucional. Mas aí nós vamos ver a verdade, quem é quem com relação a isso, né? E nós precisamos, com certeza, efetivar essa questão do impeachment. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar esse momento, né? A mudança de voto do Toffoli, vergonhosa, né? E ontem o ministro Fux falou, inclusive, não somos juízes eleitos, né? Enfim, foi uma lição de moral para todos nós, passando a bola um pouco para a gente aí. Nós precisamos do Congresso ou não? Vamos ver agora, né? Se o salário que a gente recebe, se tudo o que gira em torno dessa casa com custo bilionário justifica para o Brasil, né? Se após esse impasse, porque hoje o presidente Lira disse que o sentimento na Câmara é da aprovação da PEC de sua autoria, presidente. Se passar, né, e a gente não se der o respeito de, nesse impasse, estar acima, porque fomos nós eleitos justamente para esse tipo de votação, aí realmente fechar a chave, entregar para o Poder Judiciário, porque aí economiza bilhões de reais do povo brasileiro e a gente não passa mais vergonha, não é desmoralizado, porque participar de teatro não tem o menor cabimento. Eu fecho com a frase do grande pacifista e humanista Martin Luther King nesse momento. Momento de sombras que a gente vive, de trevas. O que me incomoda é o silêncio dos bons, que as pessoas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa desse país, inclusive os parlamentares, se posicionem com coragem para a gente não passar para a história como o Congresso mais covarde que esse Brasil já teve nos 200 anos do Senado Federal. Muito obrigado, senhor. Eduardo Girão, então, falando verdades na cara de Rodrigo Pacheco. Se hoje em dia essa crise que vem do judiciário é culpa do Senado, é culpa de quem tem a canetada final, que é Rodrigo Pacheco, que poderia muito bem colocar o impeachment na mesa e falar para os senadores da República eleitos pelo povo decidir o que é melhor. Meus amigos, preste bem atenção agora na informação que está repercutindo nesse exato momento, que eu vou compartilhar com vocês. Lula se diz preocupado com a democracia da Bolívia. Militares cercaram o Palácio Presidencial na capital da Bolívia, La Paz. Na tarde desta quarta, general do Exército anunciou o golpe. Lula condenou a tentativa de golpe de Estado em andamento na Bolívia na tarde desta quarta-feira, dia 26. A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia. Reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por Luiz Arce, disse o petista no X. Militares cercaram o Palácio Presidencial Boliviano, na capital, La Paz, da tarde dessa quarta. Quem está liderando o movimento militar é o general Zuniga. Na terça, dia 25, Zuniga disse na televisão que o ex-presidente Evo Morales não poderia voltar a comandar o país. Não creio que ele vai ser eleito legalmente, pois está inabilitado, disse Zuniga. Esse senhor não pode mais voltar a ser presidente deste país. Zuniga disse que o papel das forças sobre o seu comando é o de cumprir a Constituição e que ele faria cumprir a inelegibilidade de Morales com todas as ferramentas e instrumentos que nos outorgam a Constituição. Quando questionado se prenderia ou mataria Morales, o general foi lacônico. Somos um braço armado da pátria. Limitou-se a dizer, creio que isso ficou claro. A fala levou à imediata demissão do general pelo presidente da Bolívia, Luiz Arce, em sua primeira manifestação pública após ter o Palácio Presidencial cercado por militares. Nesta quarta-feira, dia 26, La Paz, Arce disse que seu governo segue no comando do país. Ao lado de seus ministros, ele definiu a situação como uma tentativa de golpe de Estado. Ao povo boliviano e a toda a comunidade internacional, o país está enfrentando hoje uma tentativa de golpe de Estado. Ele inicia. Hoje o país enfrenta uma vez mais os interesses para que a democracia da Bolívia caia. Estamos aqui
o governo nacional, todos os ministros e ministras, firme com o nosso vice-presidente, firmes na Casa Grande, para enfrentar todo intento golpista e que atenta contra a democracia. O ex-presidente Evo Morales defendeu uma greve geral e o fechamento de estradas. Não permitiremos que as Forças Armadas violentem a democracia e amedrontem o povo, escreveu Morales nas redes sociais. As manobras militares ocorrem 2 semanas antes da visita de Lula ao país. O presidente brasileiro agendou viagem para encontrar Luiz Arce no dia 9 de julho. Ambos iriam se encontrar, no entanto, em Santa Cruz de la Sierra, ao leste do país. E para completar para vocês, então, o general que lidera a ação na Bolívia anuncia que libertará todos os presos políticos. O general Juan José Zuniga anunciou nesta quarta-feira, dia 26/6, um golpe de Estado na Bolívia. Nossos filhos não terão amanhã. Nós, os militares, temos coragem. Vamos libertar os presos políticos, os militares e a ANES. Vamos restaurar a democracia, disse o general. Pouco antes da movimentação, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, denunciou uma movimentação irregular do exército e pediu que a democracia no país seja respeitada. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, foi mais firme nas palavras e afirmou que o exército estaria gestando um golpe no país. A tentativa de golpe, liderada pelo general Juan José Zuniga, acontece um dia após o comandante do exército ter sido destituído do cargo. Tá aí, meus amigos. Informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.